Muito bem, voltamos com o nosso Bom Dia Notícias e vamos agora com os destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, como está, Leandro? Tudo da destaque da edição da coluna desse fim de semana, ainda dessa segunda-feira, efeito cascata, reposição em Erechim é motivo de discussão na AMAL. Nós conversávamos na quinta-feira, né, Leandro? Tu também teve essa informação através, numa viagem que tu fez, os prefeitos não estão satisfeitos em função da reposição que Erechim deu de 4,56% para os funcionários. Diante dessa informação, eu fui atrás, conversei com vários prefeitos, Leandro, e segundo eles, o que eu consegui detectar é que no dia 28 de janeiro, quando teve a eleição dessa atual mandato dos prefeitos da AMAL, lá tinha, além dos prefeitos, tinha advogados, tinha secretário de administração, coisa e tal. Em função daquela lei complementar, desculpa, não me lembro o número agora, essa lei, não é que ele tirou da página aqui, né? Pode passar mais para cá. Não, mas não tem problema. Acho que ela atualizou sozinha aqui. Né? Aí. Uma lei complementar federal, né, que é o número da lei não importa, onde ela proíbe qualquer tipo de aumento, reposição, inflação, uma série de detalhes, que é a Lei 173. Por quê? Em função daqueles recursos que o governo federal encaminhou para os municípios a efeito de perdas da pandemia no ano passado, com isso eles não podiam aumentar o número de CCs, não podem aumentar salários, uma série de restrições até o final de 2021. Como daí os prefeitos disseram que no dia final do mês vai ter a reunião ordinária normal da AMAL, onde alguns prefeitos deverão fazer essa cobrança para o prefeito Polis, o porquê? Que a posterior que ele teve a lei aprovada na Câmara na segunda-feira passada e com a publicação no jornal, sindicatos e funcionários começaram a ir até os prefeitos pressionarem com o jornal na mão, né? Como é que deram aumento aqui? Né? Como é que deram aumento aqui? Então ficou uma coisa muito... E isso até pode ser que futuramente, se alguém der um aumento, depois eu vou falar o que o Polis disse, estão muito seguros, mas isso pode dar um apontamento futuro, se for legal, e devolver os dinheiros. Pelo impacto de Erechim, se for 4 anos, dá 20 milhões. Cada município tem os seus. Né? Então, essa pressão, daí no sábado, na sexta de manhã, o prefeito Polis mandou um áudio, disse que essa matéria já tinha uma barrigada nossa, que ele já tinha conversado, uma barrigada minha, já tinha conversado com os prefeitos e coisa e tal, mas pelo que eu apurei no dia anterior, não tinha nada dele. Né? Cada um com as suas verdades, sempre digo. Né? Você tem razão que ele tenha falado, só que os prefeitos vão ter que acabar dando no interior. Esse é o efeito cascata que eu me refiro. Eu não me refiro se é certo ou errado. Eu me refiro ao efeito cascata. Até hoje de manhã eu falei com o prefeito, ele me disse, não, dinheiro nós temos para dar o aumento, mas como é que eu vou dar se é ilegal ter uma lei? Eu não posso. Hoje de manhã eu falei com o prefeito, né, que vai sair amanhã na coluna. Falei com o prefeito da região, e ele disse, mas como é que eu vou fazer? Não é questão de dizer, eu sei que merece, eu sei que precisam, tudo e tal, mas como é que eu vou fazer? Se a lei não me permite dar esse reajuste. Então, vamos ver, quem julgar um dia das leis, alguém pode ter problemas futuros. Bom, e a Corsã será privatizada e Erechim segue sem o contrato. Tu sabe, cara, que esse anúncio do governador na última quinta-feira da privatização da Corsã, ela joga luzes sobre um problema antigo nosso. Por que eu digo joga luz? Nós estamos quanto tempo discutindo a Corsã? Então, internamente, já tinha essa discussão. E Erechim, numa moeda de troca, dá lucro perto de muitos municípios. Na hora de privatizar, Erechim é um município que vai estar na frente. Aqui dá lucro, dá bom, dá tanto, dá 3 milhões por mês de lucro, não sei o quê, papapá. Sem Erechim, cai o preço de privatização. E teve essa enrolação. Tribunal de Contas, a Procuradoria-Geral do Estado até fazia de tudo para não renovar, tiravam, foi suspenso desde 2016, faz 5 anos que estão brigando por um contrato. Não pode esperar. Agora, se entende, né? Tinha que privatizar. Então, tudo era motivos para a questão. Durante a coletiva do Eduardo Leite, falando isso, eu e tu fizemos parte do grupo do Estado, dos jornalistas do Estado, e tem no Brasil também, que fazem a cobertura do governo gaúcho, eu fiz uma pergunta para ele. Como é que fica Erechim se nós não temos contrato com a Corsã? A Corsã opera, mas não temos contrato aqui. Está fazendo serviço. Não existia um contrato com o marco regulatório e tudo. Erechim estava muito na frente dos municípios, fez audiência pública, o marco regulatório, legislação própria, agência reguladora. Nós temos tudo em Erechim.
Mesmo que privatize, essa empresa que vai pegar, ela vai ter que participar de um negócio aqui para poder regularizar a lei e ter uma legislação mais correta. Até um cara falava na coletiva, não sei quem é aquele cara, no que eu sempre escrevi que a Corsã negava, o cara estava falando na coletiva do Eduardo Leite. Não, porque os contratos, historicamente, eles não têm... Eles são contratos que não dão punição, que são muito frágeis. Aquilo que eu sempre falei, que os caras me batiam na Corsã, o cara lá da Corsã falou agora. Estão justificando a privatização porque os contratos não são bons. Tu vê como com o tempo vai dando as respostas dentro, né? Mas daí o Renan, que é um assessor de imprensa, um deles do governo, que ele é muito ágil nas respostas, né? Como ele ia terminar o tempo, ele me respondeu que não poderia. Não ia dar tempo, mas ele ia me responder. Depois ele ia me mandar uma resposta, ele me mandou. Mas foi uma resposta extremamente burocrática, eu não esperava outra coisa nesse momento. Só para boi dormir. Não é culpa dele, ele fez o papel dele, mas olha a resposta aqui, ó, que deram, né? A Corsã continuará a prestar o serviço até que a situação contratual seja endereçada adequadamente. Em paralelo, estamos desenvolvendo um planejamento para sermos competitivos e, idealmente, continuar a sermos parceiros da Erechim, mas promovendo a coleta e tratamento universalizado do esgoto, otimizando a segurança hídrica e prestando serviço de excelência. Olha, tu quer mais burocrático que essa resposta, Leandro? Não disse nada com nada, Não disse nada com nada. Então, tá. Aí é o seguinte, em 2016, quem lançou o primeiro edital foi o atual prefeito Paulo Polis, no seu segundo mandato. Mas quem trabalhou nos últimos 4 anos, ano passado, foi o secretário de Obras. Lembra que o Vinícius Brasileiro que fazia? Ele que estava à frente dele, ele tomou conta desse processo. E ele escreveu ele me mandou um link também, depois ele escreveu no Facebook, eu procurei, disse, vou publicar algumas coisas, né? O ex-secretário de Obras, o Vinícius, ele falou que privatização é notícia velha porque o programado aconteceu. O Polis foi só na retrasada para lá, ele já sentiu a privatização. Então, tu vê como isso foi caminhando para esse caminho. Então não se faz licitação. Foi gasto o município fazendo contrato, contratando empresa, fazendo projeto. E já se sabia que eles iam fazer. Então, fizeram de trouxa os municípios. E aquilo que eu sempre disse, que existia uma briga com os sindicatos aqui, que Erechim quer privatizar a água. Eu dizia assim, pessoal, Erechim não privatiza a água, porque a estatal não é dela. Quem só tem poder de privatizar é o Estado. Erechim dá uma concessão, uma companhia que é estadual. Como é que Erechim vai privatizar uma coisa que não é dela? A Corsã não é dela. Mas daí jogavam, os sindicatos também têm suas culpas, jogavam esse termo privatizar, que não era o correto. Erechim dá concessão para usar a água e fazer coisa. Então agora fica tudo claro, né? Tudo que se falava, que os caras criticavam, tudo ficou muito claro na primeira coletiva da Corsã. Muito bem, vamos a mais destaques da coluna aqui, Pente Fino, desse fim de semana. E uma data importante aí. Antes o vovô do governo foi vacinado. Não, eu botei, o pai do nosso colega Salos, ele é o mais velho do governo pós-governo, 75 anos. Então ele foi o primeiro a ser vacinado dentro do governo, né? Fora os profissionais de saúde. Então ele é o vovô do governo. Já era outra vez, agora continua. Só ele está mais velho que outra vez. Muito bem. Para nós encerrarmos, está aí aos 20 anos da coluna Pente Fino. 5 ou 4 deles aqui no Bom Dia, né? Verdade. Eu gosto de fazer esses registros, os FIC, agora vai ser as 2.000 por dia. Por quê? 20 anos. Foi em 2001 a primeira vez no terceiro mandato do Lois Anella. Passou 2 mandatos do Lois Anella, 2 do Polis, 1 do Schmidt e agora do Polis. São 6 prefeitos, 6 mandatos, não 6 prefeitos diferentes, né? Erechim desde 77, só tivemos um que quebrou a hegemonia, que foi Jaime Lago, que quando não tinha reeleição, que o Eloy Zanella ajudou a eleger. Mas de 77 para cá, ninguém era nascido aqui dentro, só eu. Quem sabe o Joey, que eu não sei quantos anos tem o Joey, mas também não é mais. Né, não, acho que nasceu em 80, Joey. 76, tá? Então, imagina o Joey, 76. Então, ele tem 45 anos aí. Vai fazer 45 anos, vamos botar. Durante todo esse período, do primeiro ano ele não falava, então não sabia, desde 77, eu tinha um aninho ainda, estava aprendendo a caminhar. Erechim teve 5 prefeitos, 4 anos e o resto ficaram 4 anos, que é Eloy Zanella, Paulo Polis, Luiz Schmidt e Antônio Dexemi. Não tivemos outro nome para a comunidade Erechim, além de 4 anos, de 6 anos de milagre de Leonardo Tampão. Então tu vê como é difícil chegar à prefeitura, Joey. Em toda a tua vida, tu só lembra dos mesmos prefeitos. Tu não lembra mais que 4 nomes, né? Então é só para dar o registro. Então eu passei nesse período todo e eu lembrei que no início da coluna era interessante por quê? Se eu quisesse botar uma foto no dia seguinte, eu tirava a foto, tu ia mandar, tu tinha que até às 3 horas revelar o filme.
Aí tu escolhia a foto que queria, aí tu mandava fazer a foto, pegava a foto, tinha que escanear ela para botar no computador e depois botar ela no arquivo, no jornal. Era mais trabalhoso a foto que tudo. Aí uma vez tu não conseguia segurar o jornal de noite, podia seguir porque não tinha foto, mas chegou um momento que podia segurar texto. Então, as sessões da Câmara à noite, só estou contando o primeiro ano para te entender como é que eu fazia, como era diferente a coisa. Início da noite, então eu tinha um arquivo com todos os 21 vereadores que a gente tinha. Eu deixava para terça-feira um miolo da página, assim, e botava pérolas de segunda noite, que seriam as frases dos vereadores. Com os bonequinhos deles, eu conseguia voltar para o jornal de noite e botar as frases dele. A foto não era do dia anterior, mas era a foto de quem tinha falado a frase. Era uma maneira que tu vai se adaptando com as tecnologias, e eu não tinha o que fazer diferente, né? Depois me lembro que a primeira foto, em março ou abril de 2001, a primeira foto do jornal de Erechim, que foi da noite anterior, quando começou a vir as digitais. Eu me lembro que quem tinha uma digital, nas primeiras que eu vi que Erechim, chamava o arquiteto, dono do Blue Open ali, o Gilmar Fiebig. E tinha uma maquininha que ele tirava das obras dele, só que para tirar uma foto eu gastava um jogo de pilha. Aí tu ia fazer umas fotos, tu tinha que encher os bolsos de pilha. Então, não era de recarregar a pilha normal. E eu pedi emprestado porque ia ter uma audiência pública no 25 de julho, onde o então prefeito Eloy Zanella fez um vídeo, apresentou para a comunidade, CCs, FGs, onde ele destruiu o Luiz Schmidt. Ele mostrou como recebeu a prefeitura. Comida vencida, computador estragado, dízimo para pagar, santa sem pagar a luz. Ele fez um relatório, destruiu quase politicamente Schmidt. Depois ficaram juntos no futuro, né? E aquela maquininha, primeiro ficou um dia para baixar o programa no computador e não tinha espaço no computador, então tudo era muito difícil. Cara, na época era o que tinha. Hoje tu sabe que era difícil, mas na época era bom. Aí, quando o Eloy Zanella foi descer do palco do 25, eu tirei a foto dele com o pé na escada. E essa foi a capa do jornal do dia. Tipo, eu não vi, mas acho que foi a primeira foto da noite anterior no jornal impresso da Erechim. Aquele é março, abril, não lembro certo dia, mas um dia eu vou ver, vou te dizer certo a data. Então são pequenos detalhes para dizer como 20 anos é bastante tempo, né? Nem eu imaginava que ia escrever 20 anos, quando vi, eu até me apavorei quando vi a data, 20 anos, 2001. Mas esses pequenos detalhes, né, que acontece, um dia eu posso contar em mais detalhes o que aconteceu, quem caiu, quem foi perder emprego em função de coisas escritas, tem muitas coisas acontecendo. No livro Pente Fino. Mas como é que eu vou resumir 12.000 colunas? Fico pensando, né? Me desafiaram nas redes sociais aí, uns professores, tudo que está na hora de fazer um livro. Mas como é que eu vou fazer um livro? Eu tenho que pegar... Só as melhores histórias. Qual é que é a melhor? Para mim, talvez seja, mas para o leitor não é. É difícil. Hoje é quase 2.000 colunas. Eu acho que eu tenho que separar, digamos, se fosse fazer um livro, já imaginei até fazer. Umas 80, 70 colunas. Não, eu tenho que fazer por ano, sabe? E vou definir, digamos, 20 anos, vou fazer 10 páginas por ano. Que 10 páginas daria 3 colunas. Eu vou ter que fazer, entendeu? Então, escolher assuntos dentro de 10 páginas para fazer ano 1, ano 2, ano 3, eu faço com 10 páginas, dá 200 páginas mesmo assim, né? Mas é um trabalho de tempo para nós fazer isso, Leandro. É verdade. Quando eu vou fazer isso? Todo dia tem coluna, né? Amanhã tem mais. Valeu, Rodrigo. Obrigado aí. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.